Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos. Esse é o programa GBM Entrevista e hoje eu estou com um convidado mais que especial, o Gilles Landmann. Ele é médico patologista do Departamento de Patologia da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, ex-presidente do GBM de 2003 a 2005, 2005 a 2007 e hoje um dia atribulado aí. Eu, sinceramente, mudei minha ideia sobre médicos patologistas. Para mim, médico patologista era das 5 às 8. O Gilles hoje trabalhou até 8h30 da noite. Quando você escolheu patologia, você sabia que era assim? Ou... Eu vou te dizer uma coisa, quando eu comecei a minha carreira, eu achei que quando eu fosse ficar mais velho eu ia trabalhar menos, mas eu estou desconfiado que não. Entendi. Bom, eu mudei meu aspecto. Eu achava que assim que eu caía a caneta, eles iam jogar golfe, fazer alguma coisa, só cirurgião que se ferrava. Muito bem. Muito bem, Gilles. Eu queria começar perguntando o seguinte. Todo administrador sempre fala o seguinte: qualquer problema que você tiver, primeira coisa, entenda o problema. Estamos aqui no Grupo Brasileiro de Melanoma e o primeiro passo para a gente saber como tratar melanoma no Brasil seria saber o número de casos. E por incrível que pareça, a gente não sabe o número de casos no Brasil. Quem ouve isso aí que é leigo deve achar um absurdo. Fala, poxa, pelo amor de Deus, como é que vocês não sabem o número de casos? Então, fazendo o contraponto assim, também não é tão fácil saber o número de casos, né? Porque cada um trata num lugar, às vezes o médico numa cidade menor, a informação fica ali e não vai para frente. Então, queria que você falasse desse problema que a gente tem, que a gente não sabe o número real de casos, a gente tem uma estimativa grosseira. E por que é difícil fazer esse registro de casos? Bom, o registro oficial no Brasil é do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, que fica no Rio de Janeiro, que compila todos os cânceres do país. Como é que é feito isso? É feito através de estimativa. Então uma estimativa de quantos tumores vão aparecer para aquela população, naquele ano, naquele período, e tem todo um cálculo que eu não saberia especificar exatamente, porque eu não sou epidemiologista, mas ele é feito através de cálculo de estimativa. Só que quando a gente vai olhar, tem duas formas de olhar isso. Uma forma de olhar que é tentar ver entre patologistas quem faz diagnóstico de melanoma. E quantos melanomas tem que são vistas em cada um dos serviços. E quando a gente olha isso, a gente percebe que tem muitos diagnósticos de melanoma num número muito maior do que o INCA diz. O que o INCA diz? O INCA diz que estima-se que em 2020 teremos 6.000 melanomas. Esse é um número 6.000 oficial. Casos novos, né? Esse é o número oficial de casos novos. Quando eu vejo alguns laboratórios, tem laboratório que faz 600 melanomas no ano. Um laboratório de patologia. Se você pegar todos os laboratórios de São Paulo, se fizerem, sei lá, 30, 40, nós temos, sei lá, provavelmente nós vamos ter em São Paulo aí em torno de 50 laboratórios, já bateu o número, muito acima do que é previsto, isso só em São Paulo, eu não estou falando de população toda. Então, essa é uma forma de ver, quer dizer, não tem um estudo real, depois eu vou voltar nesse ponto, não tem um estudo real em todos os laboratórios para saber quantos melanomas foram diagnosticados. Eu queria te perguntar uma coisa, então. Como é que é feito nos países de primeiro mundo? Assim, como é que... idealmente, todo caso devia ser reportado. Tal. Como é que funciona lá? Como é que funciona Exatamente. aqui? Então, existe o que não existe no Brasil é a notificação compulsória. Então, o câncer não era, pelo menos até agora, não era uma notificação compulsória. Se não é notificação compulsória, os casos não precisam ser registrados. Eles são registrados, sim, dentro de um hospital, ou dentro de uma clínica, ou dentro de um consultório. Mas
A informação Você não fica tem que ali. dar a informação para uma central que vai compilar todos os casos e dizer, bom, aqui tem tantos casos de melanoma. Em vários países, especialmente, eu acho que na Austrália, você pode falar, porque você esteve trabalhando lá na Austrália, o registro é obrigatório de melanoma. Todo caso de melanoma é registrado num determinado local. Então se sabe naquela população quantos melanomas houve, porque é obrigatório registrar. Nos Estados Unidos também, o pessoal sabe exatamente quantos melanomas são e veja a comparação. No Brasil tem 6 mil casos novos por ano. Nos Estados Unidos hoje está entre 70 e 80 mil casos. Agora, se eu fizer uma comparação de população... Desculpa, os Estados Unidos, 70 a 80 mil novos casos. Nossa, e os Estados Unidos, assim, é 1,5 a população do Brasil. É essa conta que eu quero fazer. Apesar deles serem mais brancos e terem mais chance, mas assim, a diferença é muito grande, né? Então, de 6 mil para 80 mas veja, lá tem a população negra. A população negra quase também não tem melanoma. Então, digamos que, sei lá, 40% da população é negra ou é 50%? Isso eu não sei, mas enfim, não é mais ou menos esse o número. Então, se são 300 milhões de habitantes lá, digamos que 150 milhões de habitantes são aqueles que são suscetíveis a terem um melanoma por causa da exposição solar. No Brasil, nós temos 250 milhões, um pouco menos. Acho que é 250 milhões, mais ou menos. Se você pegar toda a população miscigenada, e ficar só com a população branca, caucasiana, é aproximadamente o pessoal que mora mais para sul-sudeste, né? E alguns polos maiores em alguns outros lugares. Vamos imaginar que sejam, dos 250, sejam 100 milhões de pessoas. Tá? Isso é aproximadamente 2/3 da população dos Estados Unidos que é suscetível ao melanoma. Deve ter muito melanoma perdido por aí. Então, quer dizer, se for 2/3, a conta é simples. 80 mil deveriam ser aí em torno de 50 mil. Nós não temos. São chutes grosseiros, mas assim, de 6 mil para 80 mil é uma baita diferença, né? Assim, não tem. Então, e a gente tem a exposição solar igual ou maior. Talvez pior. Né? Maior do que a dos Estados Unidos. Nós estamos no mesmo paralelo que a Austrália. E a Austrália é o país que mais tem melanoma no mundo. Não é? Austrália e Nova Zelândia. Muito bem. Então, assim, e como é que é feito esse registro no Brasil? Então, são as estimativas, né? Basicamente... Aí a gente tem estatísticas pontuais. Então, tem o registro de câncer de São Paulo, que procura nos laboratórios um jeito de fazer. Tem um registro muito bom que é o de Goiânia, né, que começou com a Paula, esqueci o nome dela, Paula Castello, se não me falha a memória, que era uma estatística, né, que depois acabou indo trabalhar no IARC, hoje eu acho que ela está de volta no Brasil, mas ela estabeleceu uma metodologia para diagnóstico e em Goiânia é muito bem diagnosticado e se consegue, em alguns lugares, saber exatamente o que acontece. Eu tenho assim uma ideia para tentar se minimizar esse problema, que seria utilizar o patologista, porque os patologistas hoje são 2.500, 3.000 patologistas, talvez, em todo o país. E se a gente for a todos os laboratórios de patologia e buscar todos os melanomas de um determinado ano, não tem como escapar muitos melanomas, porque eles vão ter sido diagnosticados nesses laboratórios. Então, por que a gente não faz um censo de melanoma nos laboratórios de patologia? Entendi. A ideia seria assim, como o patologista seria o funil, né? Onde os casos precisam necessariamente passar. Vai necessariamente ter que passar. Vai ter duplicação, porque passou por dois serviços de patologia? Vai, mas é uma porcentagem pequena. E dá para você controlar isso. Né? A grande maioria vai ser diagnosticada no laboratório e, portanto, a gente saberia assim, com uma precisão relativamente alta, quantos melanomas foram diagnosticados por ano ou num determinado ano.
E isso nos daria uma dimensão de se de fato a estimativa do INCA é verdadeira ou não é, e se não for, que tipo de ação tem que ser tomada. Porque se o número for muito maior, o governo precisa saber disso. O governo precisa saber porque ele tem que tomar ações específicas para uma coisa que é grande. Então, é esse o ponto que eu acho que seria a coisa mais importante para a gente discutir. Por que não, né? Quer dizer, se você tem um problema que é grande, mas que é subdimensionado, você não faz nada. Mas se a gente diz que o problema é maior, opa, peraí, nós temos que tomar uma providência. Você está falando, eu tô lembrando, eu acabei de ver aquela série Chernobyl. A comparação não é, pelo amor de Deus, não tem nada a ver o grau, a proporção da coisa. Mas a primeira medida que eles fazem da radiação lá é com o medidor portátil, que eles falam, olha, a medição deu 3.6, então não é tão bom, mas também não é tão ruim, então pode ficar tranquilo e tal. Aí é um medidor portátil, né, que o limite é 3.6. Aí eles pegam lá, não, vamos pegar o medidor de verdade. Eles chegam, a medida é 15 mil. Enfim, a gente não vai passar tanto, mas assim, a gente está imaginando 6 mil casos, também não é. Mas e se for o dobro, né? E se for o triplo? Poxa. E se for igual ao da população americana? A gente não existe ação governamental pesada, porque se for igual à população americana, é igual a outros cânceres que são tipo câncer de mama, tipo câncer de estômago. É a mesma proporção, seria um número absurdo. E que tem que ter uma ação mais específica, né? É isso aí. Porque um gestor, na verdade, assim, o gestor, ele trabalha com número, né? Um gestor público. Se só tem 6 mil melanomas, mas mama tem 120 mil, para que eu vou dar o dinheiro? Exato. Eu vou dar o dinheiro para mama. É o mais lógico, né? Não é? Quer dizer, eu, se fosse gestor, faria a mesma coisa. Mesma coisa, claro. Isso aí. Bom, vamos ver se a gente consegue mudar isso daí. Pelo menos buscar para tentar descobrir, né? se tem ou não tem. Né? Legal. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Tchau!